Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta live. Eu sou Adolfo Clair, está no canal Corsário. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse negócio de marcionismo, né? Negócio de marcionismo. Eu vou estar falando sobre esse tema, então, por favor, quem puder dar um apoio aí, chega no canal, vamos trocar uma ideia, tá? E bora tocar o terror. Deixa eu compartilhar nos grupos aqui. Bora trocar uma ideia. E vamos lá, né? Essencialmente. Deixa eu colocar o meu Pix aqui. Quem quiser fazer uma doação via Pix, depois você encontra o meu e-mail na descrição do vídeo, né? Que é a minha chave Pix. Ou caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram. Vai estar no chat aqui, enquanto ocorrer a live, né? Esse é o meu Pix, ok? E aí, bora trocar uma ideia. Primeiro ponto. O que é marcionismo? O que seria marcionismo? Marcião foi um herege do final do início do segundo século, em que ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento ele era ele era incompatível com Jesus do Novo Testamento. Então o que ele fez? Ele simplesmente ignorou todo o Antigo Testamento. Ele pegou as cartas de Paulo, cortou pela metade, os evangelhos ele transformou apenas em um. E essa é a doutrina dele. Então ele acreditava, ele defendia que não dá para escrever o chat, mas claro, você está inscrito no canal? Né? Essencialmente é isso. Vamos ver aqui. Deixa eu ver como que eu deixei aqui. Abrir o chat em outra janela. Será que eu deixei? Não, dá para escrever sim, pô. Deixa eu ver. Falar que não dá para escrever no chat. Dá para escrever no chat aqui. Um parceiro aqui tá falando que não dá para escrever no chat. Comentem alguma coisa aí no canal, por favor. Será que não dá mesmo? Pera. Tá estranho isso aí. Deixa eu ver aqui. Já eu começo a fazer a dissertação sobre o tema. Aí, ó. Dá. Aí, viu? O Célio escreveu. Aí, ó. Celião, live, ó. É de agora a live. Sim, beleza. Então aí, ó. Pronto. O pessoal já chegou. Já vi que dá para comentar no chat. O Pinguim que tá com problema ali. Aí, se lascou. Se lascou, Pinguim. Fazer o quê? Não vai poder comentar nada. Mas vamos lá. Então, quem que é Marcião e o que eu preciso tratar aqui com vocês? Quem puder dar uma ajuda financeira aí, o Pix está aqui em cima, tá? Caso alguém queira conversar comigo também. Não se esqueçam de compartilhar essa live. Me ajuda a bater os 14 mil inscritos. Falta 95 inscritos apenas. Eu preciso de 95 inscritos para bater 14 mil. Então, quem puder compartilhar a live, dar essa força aí, seria muito legal aí a gente bater esses 100 inscritos aí, começar o mês 4 com 14 mil inscritos. Seria uma meta bem legal para mim. E vamos lá, então. O Marcião, ele foi um herege do segundo século, que ele aboliu o Antigo Testamento, ele ignorou o Antigo Testamento, transformou os 4 evangelhos em um, ele pegou as cartas de Paulo, reduziu pela metade, e ele ignorou um monte de coisa. Beleza. Dito isso, os pais da igreja, né, os teólogos daquele período, eles refutaram Marcião, tipo assim, condenaram como heresia, identificaram que dos evangelhos que estavam rodando já no segundo século, apenas 4 eram canônicos, entenderam que boa parte das epístolas paulinas elas eram verdadeiras, pelo menos 13 ou 14, tanto que é graças a Marcião que nós temos o Novo Testamento bem definido,
né? Porque pelo menos 22 dos 27 livros do Novo Testamento foram bem definidos ali, dentro do contexto de Marcião. Os outros 7 é que eles eram usados aqui e ali, tipo Apocalipse, Hebreus, mas eles também estão de acordo com as escrituras, então entraram no cânon. Então o marcionismo, ele é isso. Só que ele vive num grau menor, por exemplo, Halo, Leo, Gabriel Macedo, né? Ou judaísmo sem kippah. Macedão, quando é que você vai comprar sua webcam, irmão? Compra um webcam, um BM800, bora começar o canal aí. Judaísmo sem kippah, hein? Judaísmo sem kippah. Halo, né? E aí, primeira semana de abril, vamos tocar o pau. É isso aí, Macedão, tamo junto. E aí o que acontece? Hoje, existem pessoas que defendem o marcionismo no menor grau. Quando vocês ouvem assim, o Antigo Testamento foi abolido, o Antigo Testamento não serve para nada, o Deus do Antigo Testamento era mau, isso é um grau de marcionismo. As pessoas estão defendendo ou crendo no que Marcião cria nos dias de hoje, sem saber quem foi Marcião. Seria um marcionismo cultural, né? E me parece que existe já um grupo de pessoas que defendem o marcionismo hoje, tipo um neomarcionismo. E é loucura isso, é loucura, por quê? Foi uma heresia que já foi combatida há quase 2000 anos, há mais de 2000 anos, quase, né? E que tem pessoas que hoje estão querendo seguir, e não faz sentido, por quê? O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. O Deus do Antigo Testamento, o Deus amoroso, é o mesmo Deus amoroso do Novo Testamento. Mas o Deus do Antigo Testamento mandou matar. E você acha que Jesus, no dia do juízo final, ele não vai fazer a destruição final dos ímpios, não? Ele não vai julgar? Ele não vai lançar na morte eterna? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Né? Então, é bem complicado isso aí, cara. Mas Deus mandou matar povos no Antigo Testamento, lá, povos, né? Aí você olha lá, eram tudo povo inimigo, pagão e cruel. E aí? Né? E aí? E que tinham invadido a terra que era de Abraão, né? Abraão tinha comprado aquele território, só que como Abraão não ficou, foi para o Egito, foi para outro canto, o que aconteceu? Eles invadiram, porque não tinha quem defendesse aquela região, e aí quando os israelitas voltaram para tomar posse do que já era deles, teve que ser na base da força, né? Que era coisa muito comum em qualquer religião, em qualquer sociedade do mundo, né? Então, assim, o Deus do Antigo Testamento ele não era mau. Ele fala da salvação de todos os povos. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso Deus falou para Abraão. Todas as nações da terra serão benditas em ti. Né? Deus falou isso para Abraão. E o mesmo Deus que ele é assim, ele aceita estrangeiros, né? No caso, ele aceitava estrangeiros dentro da sua comunidade, é claro, com algumas regras, como é natural em qualquer uma delas, como é natural, e a gente tem que entender isso. E então, assim, o que está faltando no povo? Bíblia, cara. O que está faltando no povo? Bíblia, né? O povo precisa estudar mais a Bíblia para não cair nessas conversas. Só que o problema é que quando você pega, vamos pegar igrejas mais tradicionais no Brasil, as igrejas pentecostais e neopentecostais. Quando você vai conversar com eles, quando você entra, quando o assunto não é prosperidade, e isso é uma verdade, quando o assunto não é prosperidade, a primeira coisa que eles vão dizer para você é que o Antigo Testamento foi abolido. Não, isso aí é Antigo Testamento, tá abolido. Mas o dízimo, todo mundo aceita. Falando em dízimo, tô aceitando doações, hein? Pix na descrição do vídeo ou no chat aqui, beleza? Então, quem puder fazer alguma doaçãozinha aí, desde já, agradeço. Beleza? Né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguém aqui já fez alguma doação. Acredito que não. Só para quebrar o gelo. Tá? Então, vamos lá.
Não, foi zero de dinheiro até agora, mas tudo bem. Então, quando o assunto para o meio pentecostal não é dinheiro, não é dízimo, não é oferta, não é prosperidade, o resto eles dizem que está tudo abolido. E isso é, de certa forma, um certo marcionismo, né? Um campo em que o marcionismo cresce. Então, pessoas que defendem isso, que ouvem isso de pastores, que ouvem isso de outras pessoas, elas são vítimas fáceis para qualquer marcionita. Porque ele fala, eu concordo com isso. Só que o Antigo Testamento é abolido e o Deus do Antigo Testamento é mau. Mano, cara, quando eles fazem isso, o bagulho é louco, né? Exatamente, deu 400 anos de graça. Eu conversava sobre a heresia de Marcião, não propriamente citando ele, mas quebrando esse pensamento sobre o Deus do Antigo Testamento sendo mal, como meu professor de sociologia. Não, conversar com um professor de sociologia é uma coisa, né? É uma coisa. Você conversar com um cara que não é religioso é uma coisa, mas você conversar com um cara que diz que crê na Bíblia e ele tenta desconstruir o que a Bíblia diz sobre o próprio Deus, aí é outros 500. São dois campos diferentes, tá, o Pinguim? Beleza? Conversei com um marcionita hoje. A conversa do cara é confusa. Não, cara, o cara que se diz defensor do marcionismo hoje tem que ser um imbecil, cara. Tem que ser um imbecil que não entende de história. Ou a gente tem que internar num hospício. Não tem como. Não tem como, cara. É loucura. Eu fui conversar com um, para ele todas as cópias da Bíblia estão adulteradas. Beleza. Aí eu pergunto pra ele qual que é a Bíblia que ele usa, de qual é a base manuscritológica. E ele não diz, né? Aí o cara do nada vai falar do Codex Vaticanus. Aí você fala, pô, mas eu tenho o Codex Vaticanus aqui. Ele tá adulterado? Ele foi adulterado? Não, não foi? Como é que é? Explica isso. Então, é uns bagulho muito louco. Pessoas assim você tem que acabar internando, não é nem por falta de conhecimento. Pessoas assim você tem que internar, porque cada coisa que você falar, o cara vai inventar uma outra história. Então, quanto mais você conversa, mais corda você tá dando para ele te enforcar. Isso é fato, né, o Macedão? É fato, né? O Celhão falando assim, ó, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. De fato. Se você pegar Isaías 44, né, fala que eu sou o Senhor e Redentor de Israel. Aí você vai lá para o Novo Testamento, quem que é o Redentor e Salvador do povo dele? Jesus, né? O Deus do Antigo Testamento é Satanás. É complicado, mano. Os caras são loucos, né? Judas foi crucificado e restou em forma de Paulo. Paulo é o Espírito Santo, que segundo eles é o diabo. Que é isso? Não, isso aí já é loucura já. Isso aí já é loucura. Isso aí não é marcionismo, não. Isso aí já é doença mental já, ô Macedo. É doença mental. Não é loucura. Não, chamada Sofia, que a Sofia é a mãe do Deus do Antigo. Meu Deus, aí já é uma mistura de mormonismo, marcionismo e muita falta, qual que é a coisa? Muita falta de gardenal, né? Mas tudo bem. Salve o Fire Game, beleza? Mas uma coisa que percebi, nesse período de graça que Deus falou para Abraão, as únicas pessoas que foram salvas foram a prostituta e a família e os Gebionitas. Os Gebionitas foram ligeiros, né? Os Gebionitas foram ligeiros. Falaram, o quê? Esse povo aí tá vindo destruindo tudo. E eu vou ficar de bobeira aqui? Eu não, vou fazer paz de pacto com ele, né? Fazer paz de pacto com esse povo doido, né? Esse povo aí. É isso aí, ó. Ah. O cara tá falando aqui. Mano, os caras tem que ser muito doido. Mas vamos lá, conseguiu comentar, o Pinguim conseguiu comentar. Salve, Bradocoso! Aí sim, ó, o Bradock chegou. Refutar os hereges do Marcião. Hein, Bradocoso? Como é que é as coisas aí? Bradocoso. Falando isso, quem puder se tornar membro do canal aí, dá um apoio aí, se torna membro aí, R$ 2,99, já se torna membro. Quem puder ajudar aí com alguma doação também, meu Pix tá ali, o caso queira conversar comigo, tamo junto. E bora tocar o terror, né? Bora tocar o terror, né? Fire Game, tamo junto. Então, mas o problema não é nem esses caras doidos, tá, Macedo? Não é nem esses caras doidos defenderem isso. O problema é você ver um monte de irmãos da Igreja Assembleia de Deus ou de igrejas neopentecostais afirmarem que o Antigo Testamento foi abolido. Por quê? Por que eles dizem isso? Porque eles são antinomistas, né?
Na verdade, se você perguntar para qualquer um deles, eles vão falar: não, matar não pode, adulterar não pode. De tudo que foi falado, o dízimo não foi abolido. A única coisa que eles vão dizer é que uma lei específica foi abolida, então eles falam que o Antigo Testamento todo foi. Só que o antinomista, ele é presa fácil para essas crenças malucas aí de marcionismo. Eles são crenças fáceis, são presas fáceis. E é complicado, porque um conhecimento a mais de teologia, um conhecimento a mais de Bíblia vai ver isso. Um pouco também daquela questão do dispensacionalismo, né? O dispensacionalismo que coloca que a salvação ela ocorreu de formas diferentes, né? Salvação da lei, da graça, disso, daquilo. Também é um erro. O dispensacionalismo, na minha opinião, ele é um erro metodológico de pesquisa, tá? Ele é perigoso. E todo pentecostal brasileiro, ele é dispensacionalista. Alguns batistas são dispensacionalistas também. E aí o que acontece? Essas coisas acabam jogando você para uma crença que já foi refutada há 2000 anos. E eu não estou falando aqui, não, é real. Você defender que o Antigo Testamento foi abolido, ou parte dele foi abolido, ou isso, aquilo, você joga por terra ou se torna presa fácil para esse discurso. Né? Porque você está semeando a heresia para que outra pessoa colha. Né? E é extremamente complicado. É extremamente complicado, né? É extremamente complicado. Um outro ponto também que precisa ser trabalhado é a teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? É aquela teologia que defende que a igreja hoje substituiu Israel. Que a igreja hoje substituiu Israel. E aí o que acontece? Você reforça um antissemitismo, né? Porque quem criou essa doutrina foi a Igreja Católica e os protestantes compraram ela. E aí junta com dispensacionalismo, junta com um monte de coisa, aí você tem campo muito fértil para essas heresias, né? E por aí vai, né? Aqui, ó, o Slander Gonçalves da Leô. Para o neopentecostal, as partes que afirmam triunfalismo são pregadas. Vê se o último capítulo de Juízo é pregado nessas igrejas. Que nada. Exatamente. Muita coisa é negligenciada, né? E é perigoso, cara, porque essas pessoas, elas que não estudam, que não têm um estudo sério, que acabam não tendo o suporte correto, elas se tornam presas fáceis para o marcionismo, né? Salve, Bradocoso. E o que eu tô falando é mentira ou não? O que eu tô falando é mentira ou não? Se for mentira, o Bradocoso, já comenta aí, fala, não, Adolfo errou, na minha igreja não é assim, nas igrejas não é assim. Cara, todo canela de fogo, todo pentecostal que eu conversei é assim, cara. Inclusive até os mais tradicionais, né? E é triste, cara. É triste, né? E não é uma crítica aos pentecostais em si, mas sim ao que é ensinado pelos seus líderes, pelos seus principais pregadores. E aí o membro comum, ele fica de mãos amarradas. Por que você tem muito pentecostal que acaba tendo que fazer teologia numa igreja presbiteriana, numa igreja batista, numa igreja metodista? Por que eles acabam optando? Cara, porque eles não veem conhecimento sério e sólido dentro do meio deles. Você não vê. E aí eles estão acordando para isso. E hoje algumas editoras, alguns seminários já começaram a se atentar para isso. Falar, opa, tá tendo muito pentecostal aqui, tá tendo os penteca não estão estudando mais nos nossos seminários. O que a gente faz? Entendeu? Então, é isso aí. Ó, temos que tomar cuidado para não generalizar, mas entendo o que você está dizendo. Então você concorda com o que eu digo, mas não fala que é, né? Não, cara, não estou dizendo para concordar comigo teologicamente, com o meu posicionamento. Mas existem coisas que é ensinado nesse meio, que tá pegando pesado, cara. Fora as próprias crenças malucas que giram no meio neopentecostal, né? É mulher fazendo teatro, porque o teatro é muito forte dentro dessas igrejas. E aí o que acontece? São vítimas fáceis para essas heresias como o marcionismo. Enquanto a Bíblia de Israel e a igreja são um, a lei foi dada para os gentios também, quando lemos a tradição judaica de que 10 mandamentos foram pronunciados em 72 línguas para que todos os povos o conhecessem. O Pinguim já entrou num outro tema aqui, mas que cabe dentro do que eu tô falando. Gente, eu vou pegar um pouco de água
E, gente, vamos compartilhando a live aí, tá? Voltei. Voltei, minha gente. Né? Então, é preciso trabalhar muito isso, né? Evitar essa teologia da substituição. E quando eu digo essa teologia da substituição, ela está. É preciso fazer uma diferença entre a doutrina neopentecostal e a doutrina pentecostal. Na verdade, Braddock, teologicamente falando, teria uma diferença, mas na prática é a mesma coisa. Porque a posição neopentecostal ela já invadiu as igrejas pentecostais. E eu falo isso por quê? Porque eu conheço um amigo, eu tenho um amigo que eu trabalhei com ele muitos anos, quase 7, 8 anos. Foi o cara que me ensinou a trabalhar de pedreiro. E ele frequentava uma Assembleia de Deus. Só que você olha para o que ele defendia, era exatamente o que o neopentecostal defende. É a mesma coisa, eu não via diferença. Quando eu olho para o jeito que ele colocava os versículos bíblicos, para a maneira como ele construiu o raciocínio, para a maneira como que ele falava de prosperidade, é a mesma linguagem. É a mesma linguagem, não tem como. Na teoria é diferente, mas na prática. Entendeu? Então. O pessoal da Igreja Cristã Maranata, as profecias se cumprem com e no povo de Israel. Israel é sempre e sempre será o povo escolhido de Deus. Eu já lembro de ter visto, não, mas aí eu falar do que eu vi é diferente do eu falar daquilo que eu estudei. Como que eu posso dizer para vocês? Como que eu posso dizer para vocês? Vamos lá. Coronel, o pensamento da lei na Bíblia é totalmente diferente do conceito do hebraico. Torá é diferente de lex no latim. Aí, o Pinguim já tá falando de latim já. Aí sim, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o comentário. Então, voltando ao Braddock aqui, a diferença ela é teórica, mas não é prática. É a mesma. É a mesma. Assim como todo canela de fogo, todo assembleiano que eu conheci, que não conhecia de teologia comum, eles eram antinomistas. São antinomistas. Por natureza, antinomistas. O pessoal da igreja cristã. Essa eu não sabia, ó. Só que ao mesmo tempo, eu não sei falar muito sobre a igreja cristã Maranata. Sobre a teologia da substituição, o povo de Israel pela igreja. Fale mais. O que acontece? A igreja católica, ela vai criar uma teologia de que a igreja é santa, a igreja hoje, ela substitui o povo de Israel. Os judeus não aceitou a salvação, os gentios aceitaram, então eles são o povo de Deus hoje. Entendeu? Segue por essa linha, não tem muito, como que eu posso dizer? Não, criaram essa divisão para simplesmente excluir os judeus. Então é uma doutrina, é um pensamento praticamente antissemita. E aí, quando o protestantismo veio, ele não mudou isso. Os luteranos continuaram assim. Inclusive, existe essa até no meio da igreja que eu frequento. Você tem muitos teólogos da minha igreja que defendem a teologia da substituição a rodo. Já tem alguns que já não defendem. Então essa divisão tem até na minha igreja. Só que você pega uma Assembleia de Deus, não tem isso. Todos defendem a teologia da substituição praticamente. Né? Seria que a igreja substitui o povo de Israel. Então, por isso, eles estão meio que perdidos, né? Não é à toa que você pega a teologia dispensacionalista pentecostal,
Eles acreditam que o anticristo vai ser aonde? Vai ser no terceiro templo. Vai construir o terceiro templo de Jerusalém e o anticristo virá de lá. Olha só o nível de pensamento deles. Opa, tem que se construir um terceiro templo lá em Israel para que o anticristo surja. Né? É muito louco isso aí, né? É muito louco isso aí. Ó, o Valderli, ó, Valder Lucena Guimarães. Criaram essa nomenclatura distinta porque querem, mas o pentecostal e o neopentecostal são de fato a mesma coisa. O que eu acho que define o neopentecostal é que eles são um pouquinho mais loucos, né? São mais loucos. O pentecostal não, ele ainda tem um certo controle, uma certa organização de culto, mas pelo crescimento do meio neopentecostal, a loucura já afetou muitos assembleianos. Cara, não assembleiano de fato, mas qualquer pentecostal de fato que você pega, qualquer pentecostal que você pega, eles vão falar para você de cura, de milagre, né? Vão falar assim, Jesus está voltando. Aí você começa a entrar em assunto profético com eles de Bíblia, não conhece quase nada. Não estou dizendo que todos sejam assim, mas a grande maioria é desse jeito. É muito engraçado quando algum pentecostal vem falar de volta de Jesus para mim, eu começo a entrar com ele em tema de profecia. Mano, é 5 minutos, não dá 5 minutos de conversa, o cara já quer ir embora. O cara já tá, não quer mais falar comigo. Não quer mais falar comigo. Por quê? Porque na cabeça dele é assim, eu sei mais de Bíblia do que você. Se você sabe mais do que eu, não quero nem ouvir, né? Mas tudo bem. Valdir Lucea, passei 20 anos da Assembleia de Deus, quando em 2017 conheci a doutrina reformada. Vi o quanto nós, pentecostais, éramos ignorantes teologicamente falando. Tem muito pentecostal hoje que não sabe nem o que é trindade, vive num contexto assim. E os antinomistas ainda por cima, mas legalista até os ossos. Concordo aí com você, ô Gonçalves. Franklin Ferreira escreveu um livro sobre isso. Bem interessante, se puder deixar o nome do livro aí, é interessante. Valdeir, aqui, 20 anos na Assembleia de Deus, quando em 2017 conheceu a doutrina reformada. Pô, é interessante, a teologia de substituição e dispensação totalmente antissemitas. E são mesmo, né? O Célio foi embora. É preciso entender que, de fato, ela não foi abolida, mas não podemos esquecer que a lei só se tornou seu ensino completo em Cristo Jesus, que veio nos ensinar o verdadeiro sentido da lei. Podemos dizer assim, o lema da Assembleia é: Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará, por amor de Sião sobre Israel. Salve, Jedi, beleza? Aí, a galera tá com força aqui no canal, né? O Slander aqui é novo no canal também, parece. O pessoal tá chegando com força aqui na live hoje, hein, cara? É o nome do livro. Por amor de Sião. Né? Vamos lá. Jedizão. Entendi. Opa, já veio aqui. Vamos ver quem deu esse apoio aí. Quem deu esse apoio? Celhão. Celhão deu um apoio. Valeu, Celhão. Aí sim, valeu, Celhão. Obrigado. Aí, agora nós vamos tocar aí. Vamos tocar, cara. Se bater aí uns 200 pila, nós vamos. Se mais 10 pessoas ajudar com 10 aí, nós estamos tranquilos. Mete bronca aí, Celhão. Manda. Fala pro pessoal de tirar o escorpião do bolso e bora. Vamos lá. Sobre a Igreja Cristã Maranata, meu pai e meu irmão frequentam. Eles têm o povo de Israel como nação em São Marcos para o cumprimento da profecia. Tipo, quando houver para Israel, Cristo vem, algo assim. Tipo, tem um anticristo, né? Como é que é o anticristo no meio deles lá? O Jedizão. O Jedi chegou aí. Aí, ó, valeu. Eu já vi aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Sim. Valeu. Ô, Celhão, mano. Vou até adicionar o Celhão no grupo. O Celhão acaba de entrar no grupo dos apoiadores do. Ô, Celhão, cadê o Celhão? Cadê aqui o Celhão? Ele acaba de encontrar no grupo dos meus apoiadores. Ô, Celhão, aí é assunto geral lá no grupo, tá? Não é envolvendo só nossa igreja não, tá? Cadê o Célio? Célio Maximus Meridius. Aí, ó. Esse grupo é o grupo de apoiador, tá, Célio? Deixa eu até mandar um áudio aqui.
Salve, Celhão. Aqui é o grupo de apoiador. Tá todo mundo que dá pelo menos 10 por mês pra mim, tá nesse grupo aqui, fechou? Aí os caras pedem vídeo, pedem live, me cobram as coisas, beleza? Vamos lá. Gonçalves, nesses dias vou me formar em teologia básica pelo Ensinar Instituto da Assembleia. E que eu aprendi a Assembleia demorou com a questão teológica, mas a principal preocupação era número. Mas quem crucificou Jesus? E como os judeus veem os cristãos? Vamos lá. Quem crucificou Jesus? Essa é boa. Quem crucificou Jesus foram os romanos. Porque só quem tinha autoridade para crucificar Jesus eram os romanos. Os romanos tinham poder político para isso. Os judeus não tinham essa liberdade, a não ser que fosse uma questão religiosa. Já os judeus foram os que incentivaram os romanos a crucificar Jesus, porque se fosse por Pôncio Pilatos, ele não crucificaria Jesus. Mas, por influência, por forçação de barra dos líderes judaicos, ele crucificou Jesus. Então, Pôncio Pilato, meio que amando, né, forçado, né, politicamente, ele crucifica Jesus. Então, os dois são culpados na morte de Cristo. Os dois. Tanto os líderes judeus, que incitaram o povo a falar para soltar Barrabás e não Jesus, quanto o próprio Pôncio Pilato, que teve que arregar. Entendeu? Incentivaram. Eles que tramaram tudo, exatamente. Mas quando eu digo incentivar, é eles organizar a festa toda, né? Amarrar a festa toda aí, né? Como os judeus veem os cristãos? Cara, é assim, depende da linha de judaísmo, Jedi. Depende da linha de judaísmo. Você vai ter uns caras que não gostam de cristão, você já vai ter uns judeus que não veem problema nenhum no cristianismo, vem até um campo missionário muito forte. Porque é muito mais fácil você convencer um cristão para o judaísmo do que um árabe, do que um pagão, né? Então, o cristão, ele tem muito mais a dialogar com o judaísmo do que um árabe, do que um cara que crê no paganismo, entendeu? Seria isso. Qual a minha opinião sobre Israel hoje? Né? Qual a minha preocupação sobre Israel hoje? Como fica a aliança que Deus fez com ele? É assim, opa, deixa eu ver aqui. Já era, né? Rascunho, né? Então, é isso. Vamos lá. Israel, ele continua sendo o povo de Deus, o povo que recebe a benção de Deus, que recebeu a benção de Deus. Só que eles precisam aceitar Jesus. Mas não quer dizer que eles perderam essa bênção. Deus, ele deu a bênção e a bênção é eterna. O pacto, a aliança que Deus fez com o povo de Israel é eterno. Só que nós, cristãos, através de Jesus Cristo, nós fomos inseridos nessa promessa. Então não é que a igreja cristã ela substitui a igreja de Israel, substitui Israel, não. A igreja cristã, nós gentios, passamos a fazer parte do povo de Israel. É isso, nós fomos inseridos na videira através de Jesus Cristo. Seria essa o posicionamento meu hoje com relação aos judeus. Tanto que, na minha opinião, para o judeu se tornar cristão, ele não precisa deixar de ser judeu, basta ele aceitar Cristo, e ele já é cristão. O judaísmo e o cristianismo, eles não estão distantes, né? Eles não estão distantes, né? O Macedão, lembrando que o Máximos, ele já é marujo há muito tempo, né? Já dessa história é nazi. A maioria vê como nada. Jesus é fruto de um adultério entre Maria e um soldado. O povo não é santo, só vive em guerra. Muitos judeus rejeitam Jesus hoje em dia. É pelo mau exemplo do cristianismo ao longo dos anos. Não só ao longo dos anos. São 2 milênios, né? Os primeiros judeus rejeitaram os cristãos, por questão prática, também rejeitaram os judeus, e aí o cristianismo e o judaísmo se afastam, e com o passar do tempo o cristianismo cresce e esmaga o judaísmo, né? Não, como povo não, individualmente sim. Individualmente sim, como povo não, tá? Pinguim desenha pra mim. Já vai arrumar confusão aí com o pinguim. Mas beleza. Então, você tem essa questão aí,
Fechou? Deixa eu ver aqui. Vamos. Celhão, né? Muita treta, Bradocoso, é muita treta. E aí o que que isso entra? Nesse campo todo, você tem uma heresia que ela acaba sendo deixada de lado, e que ela começa a retornar, ou que ela tá, que é o chamado marcionismo. Uma vez eu vi um canal de um cara, né, um amigo meu, Santana, ele gravou um vídeo e o cara foi lá e gravou um vídeo refutando, querendo refutar o Santana. E aí eu olhei e falei: "Não acredito que existe isso hoje em dia". E eu não sei como é que tá isso aí, eu não acompanhei, não sei como é que tá o canal do cara, dos outros, mas assim, fiquei sabendo que tem gente já com essas loucuras, mano, entendeu? E tudo isso e tudo isso vai criando espaço. Todas essas rixas que nós temos, que tá acontecendo no chat aqui inclusive, elas criam espaço para que essas heresias, elas cresçam. É como se fosse uma erva daninha, sabe? Que a semente, você pode, depois de muitos anos ela floresce, e quando ela floresce ela começa a crescer demais, né. Os nazistas contavam essa história que Jesus era no relacionamento de Maria como um soldado romano, um soldado ariano. Eles inventaram essa para tirar o judaísmo de Jesus, cada coisa. Não, os nazistas acreditavam na terra oca, né. Se a gente fala de terra plana e terra redonda, mas os nazistas acreditavam na terra oca. Pensa num bagulho louco. Os caras eram mais louco que o Batman, mano. Fora que os caras usavam uma droga lascada na guerra, né. Eh, tá no Talmud isso. Quem adora essa confusão toda é o diabo que não perde seu tempo em matar, roubar e destruir. Exatamente. Eu não tô pedindo, tá, o Bradock, uma união das pessoas. Só que, por exemplo, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa trocar uma ideia sobre isso. Porque senão, o negócio fica louco. O negócio fica louco. Eu quero entender por que que né. Ah, aqui. Eu quero entender por que que tá torto, cara. Mas eu acho que ela tá ali nivelado, o que tá torto é o olha o respeito, sou terraplanista. Não, cara, eu tô falando que existe essa discussão, a discussão terra plana, terra redonda, só que os nazistas acreditavam na terra oca, né. Então quer dizer, se a gente chegar e for tiver um terrabolista brigando com um terraplanista e aparecer um nazista no meio, a gente para de brigar um com o outro e faz terra no terroquista. O cara chega e fala: "Eu sou terroquista". O cara quer que a terra seja oca e que do centro da terra tenham vindo os arianos. Ai, bicho, é louco. Mas nada contra, né, nada contra terraplanista, Bradock, nada contra terraplanista. Eu particularmente defendo que a terra seja terra mondronguista, pô. Eu defendo a terra mondronguista. Se eu olho pela janela, assim, cara, eu só vejo mondrongo, né, só vejo montanha, eu não vejo mais nada. Então pra mim a terra não é plana, ela é mondrongada. Umas ladeirona braba aqui, né. Tem também a terra convexa. Isso aí eu já não sabia não. Ah, lembra qual parte do Talmud, Jedi? Ah, os caras estão falando sobre essa questão do Jesus romano. Falando em Jesus romano, outra coisinha que tá cabulosa também, cara. Isso aí não é que é um negócio que me preocupe, mas tem essas coisas aí também, né. Tem esses papo doido aí também, né. E é isso aí, cara, sinta-se à vontade para comentar, para fazer comentário, tá, gente. Eu trabalho muito com o que vocês comentam em cima, hein, que vocês comentam em cima aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. É só o Celhão que tirou o escorpião do bolso. Aí, ó, me dá um pix aí que eu te falo, o professor é o Adolfo. É, mas eu não sou especialista em Talmud, né, irmão, eu sou especialista em grego e crítica textual do Novo Testamento, né. Eu não vou com eu não tenho dinheiro para comprar um Talmud. Quanto que tá um Talmud hoje? Vamos ver. Vamos ver quanto que tá um Talmud.
Deixa eu pesquisar aqui quanto que tá um Talmud aqui. Ecrã inteiro. Vamos ver quanto custa um Talmud hoje. Filosofia do Talmud, Mishnah em hebraico. Talmud Bavli, R$ 1.200. Talmud, 2.300. Coleção Mishnah, 1.500. Cara, ser judeu não é coisa de pobre não, hein, cara. Cê é louco, irmão. Livraria, Talmud, livraria. Vamos ver aqui. Rapaz, para eu comprar o Talmud, haja dinheiro, hein? Indicação ao Talmud. Até que tem uns livros baratinhos aqui, né? Cê é louco. Talmud Bavli, 2 ao 4. Talmud Bavli, Kiddushin, completo 2 volumes, vários autores. Capítulo 1. Capítulo 9 a 11. 3 volumes. Ei, eu não quero baixar nada disso aí, não. 2 ao 4. R$ 1.200, 12 volumes. Ah, tá caro, hein, mano? Não é que tá caro, né? É que tem que juntar tudo. Mas aí tem bastante Talmud aí, da hora, pô. Mas haja dinheiro, hein? Podem ficar tranquilos, pessoal. Tem heresia pra todo mundo. Para a partilha. Nós cristãos temos nossas bolhas. As nossas bolhas. Sempre foi assim, sempre será assim. Podem ficar tranquilos, pessoal. Tem heresia pra todo mundo. Coronel, se a terra é um navio chinês sai da China e chega aos Estados Unidos quase em linha reta. Ô, bicho. Jedizão, nada de deixa. Eu vou apagar esse seu comentário. Tá? Só vou remover o seu comentário, que a ideia não é ficar debatendo terra plana aqui, beleza? Né? Salve, Pinguim. Pinguim já mandou a grana para nós, Pinguim? Já mandou a grana para nós? Vamos ver aqui. Mandou nada. O pessoal tá mandando. Né? Jedi, a terra é plana, mas ela é redonda. É a terra combuquista. Aqui, para nós não dar treta, a gente faz o seguinte. Nós temos a terra, metade da terra é plana e metade dela é redonda. Então a terra ela é em forma de cumbuca, para não dar briga, tá ligado? Para não dar briga aqui no chat e tal. Cada um defende o que acha melhor. E essa para mim não é uma discussão nem bíblica, é uma discussão que é tecnicamente científica, é uma discussão de argumentação científica, lógica. Ponto. Então, eu defendo que a Terra seja mondronguista e assim vai. Ó, o pinguinzão. Falando isso, tá trampando já, pinguim? Você já tá trampando? E achatada nos polos. Então, mas nem tudo que a gente aprende na escola é verdade, né, meu? Nem tudo que a gente aprende na escola é verdade, Jedi. Geocentrista. Geocentrista, o que é? A Terra é o centro da... que a Terra é o centro, fixa no universo os planetas e os astros em seu lugar, em seu... Aí nos complica, né? Mas tudo bem. A gente aprendeu que o Plutão era um planeta, né? Quando eu era criança, eu aprendi que Plutão era um planeta. Hoje não se ensina mais isso nas escolas, né? Hoje Plutão é um planetóide, né? Plutão é planeta? Aqui, ó. No entanto, de acordo com a NASA, ele foi reclassificado como um planeta não, depois de missões astronômicas encontrar corpos espaciais muito semelhantes a Plutão no distante de cinturão de Kuiper, um disco de asteroides localizado além da órbita de Netuno. Muito semelhança de Plutão. Plutóides. Plutão é composto por várias montanhas, planícies, crateras e não... Caramba.
Lá é quente pra caramba, menos 232. É. Jedi também ensinava que o universo nasceu do Big Bang. Eu não sei quem é mais doido, aquele que acredita na Terra plana ou o Kiko que embola quadrada. Luiz Paulo, aqui ó, lembrando, entre o terraplanista, o mais doido é o marcionista. O mais doido é o marcionista. Cara, terra plana não é um problema, na minha opinião, não é um problema. O problema é o cara afirmar que Cristo é uma criação romana, é o cara defender que o Deus do Antigo Testamento era mau e o Deus do Novo Testamento é bom. É, tem coisas assim que são, sabe, bem complicadas. Você ter gente que defende que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Aí você fala, não, mas isso não tá na Bíblia. Tá lá em Gênesis? Não tá em Gênesis, tá aí na onde? Numa história medieval. A pessoa nunca leu a Bíblia, mas ela ouve uma história de alguém falando e aí... Então, assim, tem coisa que, na minha opinião, quando a gente trata do escopo bíblico, é muito pior do que um cara chegar aqui e falar assim, eu creio na Terra plana. Pô, se o cara chegar para mim e falar assim, eu sou evolucionista, mas acompanha o meu trabalho, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada, né? Ninguém vai meter um disco voador na conversa. E a malucada pirou, 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 oi rock and roll. Tem maluco na estrada, de carona, de caminhada, de caranga, de bicicleta, de disco voador. Oi rock and roll. E a malucada pirou, 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 oi rock and roll. É, e a malucada pirou, 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 oi rock and roll. Aí, ó, disco voador, mano. É. Fala, Uruguinha. O que você quer, Uruga? Quer pular aqui? Quer pular aqui, Uruga? Então pula aqui, vai. Quer aparecer na live. Aí, ó, Uruga, fala na live. Fala aí, Uruga, vai. Fala na live aí, Uruga. E a malucada pirou, 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 oi rock and roll, né, Uruga? Cadê o Uruga? Olha lá você lá, Uruga. Olha lá, Uruga. Você. Zaqueruga, Zaqueruga. Vai lá, cachorrão, sem vergonha, assim. Meteu um desconto na conta. Ai, hoje o pessoal tá mó doideira, né? Essencialmente isso, né? Não é nem questão se eu concordo ou não, o Braddock, se é isso um ensino bíblico ou não, se a Terra plana é um ensino bíblico. Não tô entrando nesse mérito. Eu tô dizendo que é o seguinte: Terra plana é uma discussão científica. Você não tem que discutir isso com base na Bíblia, tem que discutir isso com base em questões, cálculos matemáticos, refração de luz, medição, o cara subir lá no espaço e tirar uma foto, entendeu? E tirar uma foto, seria isso. Porque se a gente for falar, não, vamos discutir então dentro da Bíblia. O que acontece? O texto bíblico ele não foi escrito num momento que se tinha vidro, que se tinha luneta, né? Então eles escreveram diante da visão que eles tinham, né? Então por aí vai, né? Não era nem para ser discutido. Concordo com você, Jedi. Não era nem para ser discutido em si, mas tudo bem. Não, a gente pode continuar a conversa, seguir para outro caminho, mas assim, primeiro, essa questão de terra plana, a pessoa vai discutir terra plana, não é uma discussão que eu acho que seja, que leve a algum lugar. Não leva, não leva. Qual é a diferença? O Braddock crê na terra plana, eu na terra cumbuquista e o outro crê na terra bulista. Aí, olha só. Nós não temos que plantar? Temos que plantar. Nós não temos que beber? Temos que beber. Não temos trabalho? Não temos trabalho. Não tem verão, inverno e outono e primavera? Tem do mesmo jeito. Então dane-se. Na prática não muda nada. Não muda nada. Eu sei que tem os caras aí que defendem que a Terra é plana. Se você não defender que a Terra é plana, você é um pagão. Tem gente que defende isso, que acredita nisso. Mas se o cara não for desses malucos assim, aí já era. Dá pra gente levar em consideração. Como o Braddock tá sempre aqui nas lives trocando ideia. Beleza? Ei, você quer ir lá, Uruga? Quer ir lá com a Marinha?
Então, essencialmente é isso aí. Qual é o sexo? Anjo não tem sexo. Jesus mesmo falou: sereis como os anjos do céu. Não se casam e nem se dão em casamento. É muito enfatizado o questão do homem, macho e fêmea os fez para que se multipliquem na terra. Então, essa questão da multiplicação sexuada, né? Sexuada, ela é um contexto terrestre, mas talvez não seja uma discussão, uma observação celestial. Talvez os anjos não praticam sexo, porque eles não se casam. Então, como é que nasce um anjo? Através da criação direta de Deus. Né? Deus fala, surja anjos e os anjos surgem. Entende? Essencialmente é isso. Beleza? Por isso que eu defendo, e eu sou da linha que acredita que o Zacarias 5, 8 a 11. Vamos descobrir então o que diz lá, Zacarias 5, 8 a 11. Vamos descobrir, velho. Zacarias 5, 8. E ele disse: é sem piedade, e a lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca deste peso de chumbo. E levantei meus olhos e vi eis que saíram duas mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde elas levam o efa? E ele me disse: para edificarem a casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Que doido, mano. Aqui fala duas mulheres com asas, né? E traziam vento nas suas asas. Então, mulher com asa já é um bagulho que não dá pra confiar, né? Tipo uma croma da vida. Tipo uma croma. Pois tinham asas como de cegonha. E levantaram. Cara, que versículo da hora. Então eu disse o anjo: para onde levam elas o efa? Então temos um anjo falando com voz pessoal, né? Ele. E você tem mulheres. Da hora, cara. Vou até mencionar aqui, né? Vou até colocar aqui, compartilhar com vocês. Aqui, Google. Até compartilhar com vocês. Então é isso aqui, ó. A croma, o Anjo da Vingança. Isso aqui é um jogo de carta que eu jogava quando era moleque. Rapaz, penso numa cartinha apelona, que é essa daqui. Apelona não, né? Essa aqui, ó. A croma. Esse anjão aqui, mano, é brabo. 8 mana, 6/6, voar, atropelar, proteção contra vermelho, proteção contra preto, não é virado para atacar, ímpeto, iniciativa, esse anjo aqui é brabeza, né? Esse anjo aqui quando o bichão entrava na mesa era só lamento, hoje não tá valendo muita coisa não, deixa eu ver aqui quanto que tá valendo uma croma. Anjo da Vingança. Tem o Anjo da Fúria. Oxi, aqui, quanto tá valendo esse bicho? Cê é louco? Esse anjão tá da hora, cara. A croma aqui tá da hora. Tem as edições mais antigas. Essa aqui é a edição mais antiga, ó. R$21. Essa edição aqui é louca, mano. 8 mana, 6/6, ó. Voar, iniciativa, atropelar, proteção contra preto, proteção contra vermelho. Né? Ela foi relançada. Tá barato, mano. Mulligan, 12,50, 12,50. Tá baratinho a croma. Na minha época, a croma valia era R$60, tipo, em 2004. Oh. Carlão, eu tô em live aqui, meu irmão. Já já eu converso contigo já. Eu jogava Magic, pô, eu joguei Magic em 2004. Eu comecei a jogar Magic em 2004, quando lançaram o Affinity, velho. Por isso que eu conheço.
Eu sou mó nerdão. Mas vamos voltar aqui. Então tem a croma na Bíblia, eu não estava sabendo. Cê é leca, esse cara é brabo. Mas tem um texto que fala assim, ó. E no céu não se casam e não se dão em casamento. Mateus 22:30, né? Que é esse texto aqui, ó. Na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, são todavia como os anjos do céu, ou parecido, né? No caso aqui a palavra como, é uma palavra parecida, né? Então serão parecidos como os anjos do céu, né? Parecidos aos anjos do céu. Então eu achei interessante isso aí, pô. É interessante isso aí. Parece Yu-Gi-Oh! Não, na verdade Magic ele é mais complexo que o Yu-Gi-Oh! Porque o Yu-Gi-Oh! Ele trabalha na base do seguinte, você não tem as estrelas dos monstros? Então tipo assim, monstros até 4 estrelas, você joga da sua mão na mesa de graça. Você pode jogar até 2 monstros, naturalmente, sem ser invocação especial. Então você joga até 2 monstros por vez. Aí você tem os monstros de 5 e 6 estrelas que para jogar eles você tem que sacrificar um monstro na mesa. Então, tipo assim, o, um, o dragão negro dos olhos vermelhos ele tem 7 estrelas. Então você tem que sacrificar 2 monstros. Monstros de 5, 6 estrelas, um sacrifício. 7 e 8 estrelas, 2 sacrifícios. E 9 para cima, 3. Então, por exemplo, pra você jogar um dragão branco, são 2 monstros. Sacrificar. O Rei Caveira. Por que o Rei Caveira é fodão? Porque ele é 5 estrelas. Então você sacrifica um monstro só para jogar o Rei Caveira. O dragão negro, você tem que sacrificar 2 criaturas. Então você tem que jogar lá, tipo, um Caribou e um dragãozinho qualquer. Sacrificar os 2 para jogar um dragão negro, né? Então, essa é a base do Yu-Gi-Oh! E o Yu-Gi-Oh! Ele tem as cartas mágicas e as cartas armadilhas. O Magic já não tem isso. O Magic ele já trabalha com terreno, que você tem o terreno. Então você tem lá a carta terreno. A carta terreno você joga de graça, porque o terreno você vai, vira ele e gera um mana. Então você tem um conceito de mana. Então você tem cartas com 1 mana, 2 mana, 3 mana, 4 manas. Então, tipo, para você jogar uma carta de 5 manas, tecnicamente você tem que ter 5 terrenos na mesa. Ou criaturas e artefatos que você vire e adicione manas. Aí você pode baixar cartas mais pesadas. Então, o conceito entre Magic e Yu-Gi-Oh! São bem diferentes. Bem diferente. O Magic tem mágica instantânea que você pode fazer em qualquer turno. Você tem feitiço que você só faz no seu turno. Você tem habilidade de virar a criatura, tipo vire e o seu oponente descarta um card. Vire essa criatura e seu oponente descarta um card. Então você tem habilidades de vira. E é assim, mano. Tem um negócio que é bem complicado, né? É outro conceito, né? Aqui, ó. Caraca, ele joga Magic. Eu joguei Magic. Eu parei de jogar em 2009. Quando eu saí de Leme e fui pra Maringá, eu parei de jogar Magic. Foi na época que estavam lançando os Planinautas. É bem da hora, cara. Às vezes a Bíblia parece uma coxa de retalhos. Temos que ver atentamente. Verdade, cara. Eu nunca tinha me atentado a esse texto de Zacarias, o Jedi. Valeu aí, cara. Vou dar uma olhada sobre isso aí, que eu nunca tinha me atentado a esse texto, né? João Galvão, beleza? Luiz Paulo. Na narração da criação de Deus, Deus usa a sua perspectiva de Moisés. É a perspectiva de Moisés. É Moisés narrando como Deus criou tudo. Tanto que ele narra do ponto de vista de um oriental, né? Ah, o rio tal, o rio Pison, o rio não sei o quê, ele antes do dilúvio, né? Mas ele está utilizando meio que a geografia ali que era da região dele, ali do Egito, ali babilônico, né? Tinha o Tigre, Eufrates, onde Avilá, a terra que manava ouro. Então ele está usando o ponto de vista dele, né? Essencialmente, tá? Então seria isso aí. Ele está usando o ponto de vista dele, né? Bom, 9 horas agora. Hoje a intenção, se tivesse caindo umas moedinhas aí, a intenção era ficar até umas 10, 11 horas da noite, mas eu acho que não vou ter tema para isso tudo, não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh-uh. Uh. Bom, minha gente,
eu vou finalizar a live por aqui, beleza? Já fui para outro campo, né, nossa conversa. Quem gostou da live aí, puder compartilhar, compartilha. Quem quiser fazer alguma doação, tá aí meu telefone ou meu e-mail na descrição. E tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima live. Amanhã eu vou estar aí fazendo live de novo, fechou? Um abraço e fui.